nome é Mariana Nabucchi, eu sou dermatologista, sou da 42ª turma da Santa Casa. A minha história acho que é um pouco diferente da maioria dos alunos da Santa. A minha família não tem nenhum médico, eu nunca pensei em fazer medicina. O meu pai era economista, minha mãe é pedagoga, eu sempre fui mais para essa área de humanas. E quando eu terminei a escola, eu prestei administração de empresas, comecei a fazer administração de empresa na FGV. E quando eu estava no meio da faculdade, eu comecei a fazer estágio na área de finanças, numa multinacional, e comecei a ver que aquilo não era muito para mim. E nessa época eu trabalhava numa empresa que ficava perto de um hospital, do Hospital Santa Catarina, e comecei a repensar a minha escolha de carreira. E eu via muitos médicos passando, entrando e saindo do hospital, e comecei a achar que medicina talvez fosse uma boa opção para mim. Então eu permaneci mais um tempo trabalhando com administração, fazendo a faculdade, eu já estava quase no final. Nessa época também que eu fazia administração, a minha mãe ficou doente, teve um câncer de mama. Ficou num tratamento longo, né, que graças a Deus deu certo, mas eu frequentava muito também o hospital por causa disso. Ela ficou internada no Sírio-Libanês um tempo, e a minha faculdade era do outro lado da 9 de julho, então eu ia sempre no horário de almoço visitá-la e observava os médicos fazendo visita, tudo, e comecei a pensar na medicina, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer. Deu um tempo, eu amadureci a ideia, mas aí fui falar, né, com a minha família sobre isso. Eu já estava no final da outra faculdade, então a minha opção foi por terminar, mas eu, né, pedi demissão do meu emprego e comecei a fazer cursinho para prestar vestibular de novo. Não foi uma época fácil, né, porque eu tive que começar tudo do zero, tudo de novo. Então eu fazia a faculdade, o final da faculdade de administração e cursinho. Quando eu prestei a primeira vez, eu cheguei a passar em 2 faculdades aqui em São Paulo, na Unisa e no ABC. Comecei a fazer no ABC, mas não gostei muito da faculdade, achava muito longe de São Paulo. E tinha uma coisa engraçada que, assim, eu sempre morei aqui em Higienópolis, a minha vida inteira, e passava muitas vezes na frente da Santa Casa, via muito, né? Eu tinha vizinhos que moravam no meu prédio que eram da Santa Casa, tinha médicos da minha família que eram da Santa Casa, então a Santa Casa sempre foi um pouco a minha referência, também no sentido, né, dos médicos que eu conhecia. E aí eu resolvi prestar de novo o vestibular, estudar mais um ano, e passei na Santa Casa. E acho que eu fiz até uma escolha bem acertada nisso, porque assim que eu comecei a faculdade, eu já era mais velha, né? Já tinha outra formação, eu não estava muito naquele espírito de festa, de faculdade, começar tudo de novo. E a Santa Casa, o interessante é que a gente já está dentro do hospital desde o primeiro dia de aula. Então, você já sente um pouquinho aquele gostinho de ser médico, né? Mesmo que você esteja passando ainda pelas áreas básicas, né? A gente já começa a ter aula de enfermagem, a gente tinha a professora Lourdes, que era bem rígida, assim. A gente já vê os pacientes passando pelo corredor, né? Entra no pronto-socorro, entra nas enfermarias. E eu acho que isso contribuiu muito para me motivar a permanecer na faculdade. Era um ambiente que, assim, era uma situação difícil para mim, né? Bastante estudo, né? Começar tudo de novo.
mas ao mesmo tempo eu gostava muito desse ambiente do hospital e de tudo isso. Eu gostava bastante da faculdade, assim, era pesado para mim no sentido que era uma carga horária de estudo grande, né? Tinha plantão, eu já era mais velha, os meus amigos já estavam todos formados, trabalhando em empresa, ganhando dinheiro, e eu estudante de novo. No terceiro ano eu conheci o meu marido, que também é médico, né? Ele não é da Santa Casa, ele é da USP. Mas o meu marido também já estava formado, já tinha terminado a residência, então eu sempre ficava, né, nessa coisa de assim, de estar na faculdade, mas querer estar fora um pouco, né, e já começar a trabalhar mas eu gostava muito da faculdade. Acho que depois que passou o começo, né, que é mais pesado, a gente começa a ver, né, a passar pelas todas as áreas clínicas, começa o internato. Assim, era pesado, mas eu gostava bastante, gostava de falar com os pacientes. Já entrei na faculdade com a ideia de fazer dermatologia. Uma das especialidades que eu gostava também, que eu considerei, foi psiquiatria, que não tem nada a ver, mas que eu gostei muito quando eu passei no estágio, na época era no CAISM, gostava das aulas, mas eu desde pequena tinha muita doença de pele, então foi uma coisa que eu ia em vários dermatologistas. Uma vez eu tive uma urticária bem grave, tinha assim várias coisinhas, então foi uma área que me chamou a atenção desde sempre. Eu casei, na verdade, quando eu estava no 6º ano da faculdade. E aí eu cheguei a prestar residência, na época eu não passei. Nesse meio tempo eu fiquei grávida e meu marido foi fazer um doutorado nos Estados Unidos. E eu fui com ele. E aí eu fiquei um pouco acompanhando e tal. Quando eu voltei, né, o meu filho nasceu lá. Meu primeiro filho. Eu voltei e aí eu não prestei residência, eu fui fazer uma pós, aí depois eu fiquei trabalhando com dermato, tive meu segundo filho, voltei para os Estados Unidos, meu segundo filho também nasceu lá. Assim, o fato de eu ter feito a faculdade um pouco mais velha deu um pouco, assim, foi um pouco conturbado para mim, mas no final deu tudo certo. Aí eu voltei, prestei prova de título. No começo eu trabalhava muito, a dermato, né, foi para um lado que tem muita estética hoje em dia, né? Eu faço estética, mas eu gosto muito das doenças, né? Assim, infelizmente o meu consultório hoje em dia é muito, assim, infelizmente não, eu acho que a estética é importante também, mas acho que às vezes, né, passou um pouquinho dos limites. Mas aí eu comecei me chamaram para agora ficar com os alunos dessa pós-graduação, que a gente atende também mais paciente que não tem condições, né, e é totalmente só doença, assim. Eu gosto bastante porque eu não perco contato com isso. Enfim, eu acho que eu não me arrependo de ter mudado de carreira, não me arrependo de ter vindo. Acho que eu fiz a escolha da faculdade certa para mim. Tenho muitos colegas ainda do meu tempo de faculdade. O meu pediatra, que é o Dr. Mauro Toporovski, que antes era o Dr. Júlio, o Dr. Mauro, que são da Santa Casa, foram meus professores, são os pediatras dos meus filhos até hoje. Eu, assim, só tenho coisas boas, assim, lembranças boas daquilo. Eu, assim, no momento, eu abri um consultório recentemente, que está crescendo aos pouquinhos. Nessa parte, a administração me ajudou bastante, né? Porque nós médicos não temos muita... Mas eu penso, talvez, mais para frente em fazer uma coisa
talvez a voltar a estudar, ficar um ano fora do Brasil fazendo alguma coisa. E assim, apesar da vida ter me levado muito assim para a estética, né? Porque é o que eu falo no meu consultório. Muitos pacientes vão ainda vão por doença também, mas vão muito pela estética. É uma coisa que que muitos dermatologistas já não tratam, mas isso aí eu gostaria sempre de continuar tratando, assim. Eu não gosto de encaminhar paciente, né, assim. Teve o mês passado até um paciente, acho que ele viu alguns textos no meu site, da minha clínica, da parte, né, de clínica mesmo, de doença, e eu achei interessante porque ele chegou com umas fotos e ele falou: eu já passei em 9 dermatologistas e eu tenho algumas lesões que surgem toda vez que eu me exponho muito ao sol. E aí eu pesquisando ao longo dos anos, eu cheguei à conclusão que eu tenho lúpus. E aí eu falei: mas você tem alguma lesão de pele no momento? Não, doutor, eu não tenho, mas eu tenho essas fotos. E aí eu fiquei bastante tempo conversando com ele, perguntei se ele já tinha feito biópsia, que exames que ele tinha feito, né? E quando ele me mostrou as fotos, eu falei, não, pode ser que o senhor tenha lúpus mesmo, porque as lesões eram muito compatíveis, né, com lúpus cutâneo, assim. E, na verdade, o lúpus, ele pode ser só cutâneo, ele tem um espectro, né, dentro da dermatologia, até ele chegar ao lúpus sistêmico. Eu achei que o dele era um lúpus cutâneo subagudo, que é o que está ali no meio. Mas eu falei, olha, sem a lesão fica difícil, né, a gente chegar a uma conclusão. Eu vou te pedir alguns exames de sangue, mas que talvez sejam conclusíveis. E quando você tiver a lesão, você volta aqui para eu fazer uma biópsia. Aí ele falou, não, tudo bem. E aí passaram alguns meses, as lesões apareceram, ele ligou para minha secretária e falou, não, eu preciso ir essa semana, você me encaixa, que a doutora falou que eu tenho que estar com a lesão nova, não sei o quê. E a biópsia veio realmente conclusiva de lúpus. Engraçado. Então, assim, às vezes é só você dar, não é uma coisa difícil. Eu acho que é isso que a Santa Casa me ensinou, sabe? A ouvir, a ser certeiro, a ouvir bastante paciente, não pedir um monte de exame. E a Santa Casa, assim, para mim, eu acho que eu carrego, assim, muitas coisas que eu aprendi, além de, claro, ter uma base teórica excelente, né, que a faculdade dá. Tem duas coisas que eu uso até hoje, né, na minha prática clínica. Eu não fico mais muito em hospital. Eu só vou para um hospital quando eu tenho que tirar um câncer de pele maior no paciente, uma cirurgia, né, mas eu atendo só em consultório particular. E hoje em dia eu fico uma vez por semana junto com os alunos de uma pós-graduação de dermato, na parte mais de doença, vendo. E o que eu levo muito, assim, da faculdade, eu acho, a primeira coisa é que a clínica é soberana, né? A gente tinha o nosso professor, o Dr. Minoro, que ia lá com aquelas aulas de propedêutica, que exigia que a gente fizesse uma anamnese minuciosa e estudasse bastante. Eu acho que hoje a gente tem muitos exames complementares, mas eu ainda prezo por fazer um exame físico muito bem feito, conversar bastante com o paciente. Acho que isso contribui muito para a gente fazer um bom diagnóstico e acertar na conduta, né, e no tratamento. Outra coisa que, sim, que eu levo bastante é que eu acho que por a gente conviver, né, no hospital com pessoas que são mais vulneráveis socialmente, que às vezes, né, tem outras questões, a gente aprende muito a ver o paciente como um todo na Santa Casa. A gente não olha só para a doença, a gente olha como um indivíduo e isso ajuda muito, né, a gente
a ser flexível para dar uma conduta que o paciente consiga seguir, né, e ter um tratamento eficaz. Então eu acho, assim, são duas coisas que eu levo muito da faculdade até hoje e uso muito no meu dia a dia. Outra coisa também que eu acho que a Santa Casa me ensinou a não ter medo de encostar no paciente, medo de fazer um procedimento e dar errado, né? Sempre os meus professores aqui, os residentes, quando eu estava no internato, sempre me falavam, não, você vai fazer, tem um risco de acontecer isso, mas se acontecer a gente vai tratar e vai dar tudo certo. E eu acho que isso também é muito importante, assim, para minha prática até hoje. A gente não tem medo de às vezes, fazer o que tem que ser feito, né, e lidar com complicações ou com coisas que às vezes são inerentes mesmo ao tratamento. Eu, assim, sou muito grata mesmo, assim, por ter no final escolhido essa profissão, por ter, né, a vida ter me trazido para a Santa Casa. Eu acho que realmente no final acabei no lugar certo e torço, né, para que a faculdade continue sempre crescendo e sempre, né, dando essa importância, tendo, assim, formando os médicos que dão essa importância mesmo para examinar o paciente, conversar com o paciente, né, e ver o paciente como um todo. E claro, né, eu acho que a técnica é fundamental, a gente, né, isso é o mínimo do médico, né, saber diagnosticar, prescrever, ser bom tecnicamente, mas a Santa Casa é uma faculdade que ela ensina mais que isso. Eu agora me lembrei de uma vez que a gente fez uma prova na clínica médica e o doutor Irineu era o professor, era uma prova prática. E tinha um ator, acho que era o paciente, e a gente tinha que, né, ter uma conduta, ver se ia manter a alta ou não ia manter a alta, porque o paciente brigava com a gente que não queria ir de alta, era alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. E no final da prova, o doutor Irineu, né, veio dar as notas e falou, olha, gente, vocês têm que ser bons médicos, né, mas vocês também têm que ter bom senso. Teve gente aqui que brigou com o paciente, que perdeu a paciência, né? Então, assim, isso também é uma coisa que eu sempre penso quando eu tô lidando com um paciente mais difícil, né? Que a gente, às vezes, tem que considerar, às vezes aquela pessoa não tá tão bem no dia, né? E ter uma certa flexibilidade também. Isso também ajuda muito, né, a ser um bom médico.